Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score Campeonato Brasileiro em Jogo. Chega deixando seu like, comentando, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal, dando aquela moral no YouTube, claro, baixando o nosso aplicativo. Esse QR Code que pinta aqui no cantinho da tela é informação na palma da sua mão. Porque Corinthians e Vasco terão um reencontro dos ex-treinadores. Agora, qual é a lei do ex que vai prevalecer? Ramon Dias sobre o Vasco ou Fábio Carilli sobre o Corinthians? Eduardo Gerac, me ajuda a entender um pouquinho esse confronto aí, Corinthians e Vasco, sábado, na Neoquímica Arena. Tudo bem? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço para você. Sem dúvida, o Fábio Carilli, inclusive no Corinthians, teve uma bela passagem, né? Foi tricampeão paulista, foi campeão brasileiro. A última vez que o Corinthians foi campeão brasileiro, inclusive, né, lá em 2017, foi com o Fábio Carilli, aquele primeiro turno absurdo do Corinthians, né? Mas, enfim, agora o Carilli está do outro lado, né? Está do lado aí do gigante da colina. O Corinthians, que fez um primeiro jogo no Campeonato Brasileiro até que interessante, um time praticamente reserva, conseguiu empatar com o Bahia fora de casa quase no último minuto, né? E o Vasco, que também fez um jogo, começou meio mal, é verdade, o jogo contra o Santos, né? O Santos saiu na frente, mas no segundo tempo teve futebol, teve força de vontade e tal, conseguiu virar para cima do Peixe. Agora, o duelo entre eles é em Itaquera, né? O Corinthians vai estrear diante da sua torcida no Campeonato Brasileiro, e é um jogo bastante interessante, Fábio. Se a gente for ver realmente os dois times, né? É claro que as escalações dependem um pouco do meio de semana, né? Vai começar um calendário maluco agora para os próximos 2 meses dos dois lados, mas sem dúvida teremos um jogo muito interessante em São Paulo entre Corinthians e Vasco. E será um duelo, Edu, de times ainda em formação, a gente pode dizer assim, porque o Corinthians agora perde o Garro, o Vasco está começando a ganhar os seus reforços, Nuno Moreira, o Garré, Nuno que estreou muito bem contra o Santos. O que esperar dessas novas peças que não tem tempo de treinar? Porque, por exemplo, os dois times vieram de Sul-Americana. Muda a página. Campeonato Brasileiro. Já tem Sul-Americana na próxima semana. No fim de semana que vem, Brasileiro de novo. Aí, maratona até parar para o Mundial. Mas como fazer para entrosar o time, Edu? Não, isso é uma coisa super complicada. Sem dúvida vai ter que ser na tentativa e erro, praticamente. Ou na forma de vídeos, né? Porque realmente os times não vão ter tempo de treinar, não vai dar para fazer muito treinamento tático, né? Para, assim, treinar várias situações de jogo. Isso realmente, nesses próximos 2 meses, vamos esquecer. Aí vai muito claro até da individualidade dos jogadores, né? Por exemplo, a gente tem uma tela para mostrar, e isso é bastante interessante perceber do lado do Corinthians, né? Porque assim, o Corinthians jogou praticamente com um time misto contra o Bahia. E aí a gente vai ver, por exemplo, um dos destaques foi o Breno Bidon. Ele que mais tocou na bola do lado do Corinthians, 92 vezes. Ele que mais deu passes para a parte final do campo, 25, né? E ainda temos outros jogadores que não estão sendo titulares na equipe do Corinthians, por exemplo, chances criadas. O Thales Magno criou 3 vezes, foi o jogador que mais criou. Isso aqui, as estatísticas da Flash Score levam em consideração os dois times. Você vê que aparecem muito mais jogadores do Corinthians do que do Bahia, né? Nessa tabela que a gente está vendo do primeiro jogo, a tabela das estatísticas, né? O Breno Bidon também foi o que fez mais faltas, ou seja, ele estava a fim de jogo tanto de um lado quanto do outro. Você vê, em duelos, ó, o Bahia ganhou 56, o Corinthians ganhou 49. Toques na área do adversário, 26 do Bahia, 5 do Corinthians. Para ver como o Corinthians, esse time misto do Corinthians, foi eficiente. Porque não teve um volume de jogo assim tão absurdo, mas conseguiu, ali no finalzinho do jogo, o empate. Ó, chances claras de gol. O Bahia teve 3, o Corinthians teve apenas 1. E o Corinthians ainda ficou mais com a bola, 59% contra 42% do Bahia. Em termos de finalizações, 14 do Bahia, 9 do Corinthians. Claro, a gente aqui está focando no Corinthians. Você pode dizer que o Bahia não foi eficiente. Ok, faz parte do futebol. Mas o Corinthians foi muito eficiente
na hora que teve a chance, fez o gol, empatou. E agora, tudo isso para dizer o seguinte, nessa maratona maluca de jogos, tinha muita gente, eu inclusive, achando que o Corinthians tinha um excelente time titular e não tinha, assim, tantas peças de reposição. Mas esse jogo contra o Bahia não deixa de ser um bom sinal, porque muito jogador que não está sendo titular entrou e entrou bem, né? O caso do Thales, do Bidon, enfim, ou seja, quem sabe o Corinthians com essas peças aí que estão no banco de reservas consegue passar aí por essa maratona de jogos. É um bom recorte, até para a gente entender o elenco. O mesmo acontece pro lado do Vasco, Edu, porque o Fábio Carille ganhou opções, Tietê saiu do banco, Payet saiu do banco, jogadores Jair, que foram importantes na virada do Vasco contra o Santos. Que números você traz do Vasco para esse duelo, Edu? Então, o Vasco, além de tudo isso, assim, é o que você disse, teve caras novas ali que funcionaram muito bem, né? O Garré também jogou muito bem, né? O camisa 15 do Vasco, a gente tem a tela para mostrar, ele que é argentino. E tem uma curiosidade, né? O Garré começou no Manchester City, nas categorias de base do Manchester City. E depois aí ele rodou e tal. Ele jogou na Argentina, jogou no Racing, né? Ele voltou para a Argentina, jogou no Racing. Depois passou pelo futebol russo. Ele jogou 3 temporadas no Samara, que é da cidade de Samara, uma cidade até bastante interessante. Eu tive o prazer de conhecer na época da Copa do Mundo da Rússia. E outra coisa que chama a atenção desse time do Fábio Carille, Fábio, e a gente tem até o diagrama aí de passes do Vasco na tela para ilustrar bem isso, é como o time jogou bastante compacto. Se a gente perceber, tem apenas os 2 zagueiros ali, né? O 38, que é o João Vitor, o 4, que é o Lemos, e o 25, que é o Hugo Moura, que ficaram mais no campo de defesa. Aí o resto do time, os outros 7 jogadores, tudo bem que tem o Paulo Henrique ali, que ficou quase sobre a marca que divide o campo, né? Sobre a linha que divide o campo. Mas os outros 6 jogadores sempre no campo de ataque. Ou seja, jogaram de forma compacta, né? E acabaram. Claro, teve uma desatenção ali, né? No primeiro gol. Na verdade, o gol do Santos sai de uma falha do Vasco, né? O Vasco acabou entregando a bola, né? Paulinho. O Paulinho, exato, acabou entregando para o time do Santos, mas depois, no segundo tempo, o time realmente deu conta do recado, conseguiu virar, né? Com gols de cabeça, principalmente. O Verratti, claro, é muito bom, né? Nesse tipo de jogada. A gente do lado do Santos pode até discutir aquela marcação esquisita que teve dentro da área nos 2 lances, mas tudo bem, o Santos é em outro capítulo. Agora, o Vasco, claro, começou bem. Na verdade, foi o único time carioca que venceu, né? Nessa primeira rodada. Então, é a única torcida que comemorou os 3 pontos no Rio de Janeiro. E teve uma outra curiosidade desse Campeonato Brasileiro, que nenhum visitante venceu, né? Não conseguiu, não tivemos vitórias de visitante nessa primeira rodada. E isso é curioso, porque eu brinco nas minhas redes sociais, coloco um palpitômetro e não tinha colocado nenhuma vitória de visitante. E aí algumas pessoas assim, não vai ter vitória de visitante? Não teve. Foi um fato. Aliás, na verdade, o que bateu na trave foi o Ceará, né? Que estava ganhando do Bragantino e sofreu um empate. Exatamente. Agora, uma curiosidade é que do eixo Rio-São Paulo, só o Vasco venceu. Nenhum paulista venceu também na primeira rodada, né? O que é difícil. Mas é apenas a primeira rodada. Não dá pra gente pedir para terminar o campeonato agora, né? É cedo ainda. Exatamente. Os paulistas, né? Se a gente for abrir um pouco a roda, o São Paulo... dá para dizer que foi um tropeço, né? O Sport está, depois de 3 anos, voltando para a Série A, apesar que o Sport fez um bom jogo. Tudo bem que o São Paulo não foi, também jogou mal, tal, mas o Sport, na proposta do Sport, fez um bom jogo, conseguiu travar as laterais do São Paulo, teve um jogo tático ali muito interessante do Sport. E o jogo que eu acompanhei aqui para a Flash Score, que eu narrei do estádio, né? O Palmeiras e Botafogo, aí sim o Palmeiras escapou da derrota, porque o Botafogo teve muito mais chances. Se era para ter, no primeiro tempo, inclusive, já saído ali com uns 2-0. E aí não conseguiu fazer o gol e quase tomou o gol no finalzinho, né? O Flaco Lopes teve uma chance inacreditável ali, cara a cara com o John, que o John fez uma defesaça, mas o Botafogo foi melhor
que o Palmeiras, sim. Ou seja, falando do lado dos paulistas, né? Palmeiras, São Paulo, o Santos tomou a virada. O Corinthians foi o melhorzinho, né? Um bom resultado, empatar com o Bahia fora de casa. Só um detalhe para a gente fechar, você falou em defesaça, não posso passar batido, Verratti fez gol, que foi o gol da vitória, mas antes o Gabriel Brazão pegou uma bola que eu acho que vai ser a defesa do Campeonato Brasileiro. Difícil alguém fazer plasticamente o que ele fez, uma cabeçada muito forte do Verratti, que nem sai do chão, e no canto direito o Gabriel Brazão pulou e tirou com a mão espalmada. Muitos seriam vencidos pela força e botariam para dentro do gol. Ele botou para cima. Grande defesa, lembrando a dificuldade naquela cabeçada do Pelé contra o Gordon Banks. Só que ele cabeceou para o chão, né? Ela dá uma chegada ali, o Gordon Banks tira. Mas enfim, defesa de grande goleiro, como é o Gabriel Brazão. Certo, Edu? Fechado. Fechado, grande abraço. Abração, Fábio, valeu. Abração a todos. Valeu. A todos e um grande abraço para você que vai acompanhar Corinthians e Vasco aqui na Flash Score. Que jogaço, hein? Segunda rodada e o brasileiro, ó, já tá aquecendo com grandes partidas aqui na Flash Score. E não esquece, QR Code pintou, é só você escanear, abrir e baixar o nosso aplicativo. É informação na palma da sua mão. Um grande abraço. Campeonato Brasileiro é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.